Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E seguindo aí o ano de 1987, hoje nós vamos falar de um dos jogos que é considerado o pai dos RPGs aí por muitos, é considerado um dos jogos mais fantásticos da história dos videogames, uma verdadeira obra-prima que moldou o futuro dos RPGs. Hoje nós vamos falar de Phantasy Star 1 de Master System, quer saber mais? Então bora! Primeiramente, a gente precisa de entender o contexto em que o Phantasy Star foi criado. Ele foi criado ali no final dos anos 80, em que tínhamos Dragon Quest, Final Fantasy e o Ultima, tá? O Ultima foi, acho que se não me engano, o primeiro desses aí, pelo menos a fazer mais sucesso. Mas o Final Fantasy, só pra dar um adendo aqui, eu fiz vídeo recentemente da análise dele no canal aqui, é só clicar no card que tá aparecendo aí em cima, recomendo bastante, mas primeiro eu continuo nesse vídeo aqui, depois você vai pra lá. Esses jogos, eles tinham uma pegada um pouco mais medieval e tal, e o Phantasy Star, aliás, ele teve essa questão de pegar numa veia mais futurística ali com a ficção científica, entendeu? Isso aí é um ponto que fez ele ser um diferencial em relação aos outros. E Phantasy Star se passa no sistema solar chamado Algol, onde nós temos 3 planetas: Palma, Motávia e Desores. Palma é o planeta principal e mais desenvolvido. Ele é governado pelo rei Lassic. Eu vou falar Lassic aqui o vídeo todo, tá? Eu não sei se é essa a pronúncia, mas como eu falei a vida inteira, não vai ser agora que eu vou mudar. Então, nesse vídeo aqui nós vamos continuar aí, pro resto da minha vida, eu vou continuar chamando ele de Lassic, tá? E o Lassic, ele dava pra população tudo que a população necessitava e vivia um reino em harmonia ali, tanto é que eles conseguiram colonizar Motávia e Desores. Só que aos poucos as coisas foram mudando, porque chegou uma nova religião que, segundo a lenda aí, ela era originária de uma outra galáxia. Acontece que os sombrios sacerdotes dessa religião, que eles jamais se mostravam para nenhum outro mortal, eles prometiam a imortalidade para aqueles que se diziam fiéis a eles. E acontece que o rei Lassic, ele já estava começando a ficar velho e tal, e ele ficou seduzido com essa ideia. Então o Lassic foi um dos primeiros a se converter a essa religião nova aí. Só que aí as coisas começaram a mudar, porque ele começou com a armadura que os sacerdotes fizeram para ele, e ela fazia com que ele ficasse perverso e corrupto. E obviamente ele passou a governar o seu povo assim, com perversidade e corrupção. Impostos injustos se tornaram insustentável para todos. A indústria, o comércio e a agricultura nos 3 planetas desapareceram e cidades inteiras ficaram decadentes. Com isso, o povo não tinha mais como sobreviver e sofria dia após dia. Sem contar que, além disso, pelo menos é assim que o manual explica, meio que sem nexo assim, monstros começaram a surgir e assolar os 3 planetas. Quando os mortos passaram a ressuscitar, todos temeram o pior e finalmente adivinharam a verdade. Lassic estava sob efeito de magia negra. Porém, sempre há esperança, e onde existe o mal, também há o bem. Então, secretamente, grupos de cidadãos corajosos iniciaram uma conspiração contra Lassic. Só que a polícia do Lassic era implacável com quem tentava protestar. E um desses caras que tentaram protestar era o Nero, um cara que trabalhava no espaçoporto de Caminet, que é a principal cidade do jogo, a primeira cidade ali do jogo onde começa tudo. E ele foi capturado e morto pelo poder de Lassic, né? Pelos guardas ali de Lassic. Só que antes dele morrer, ele entregou sua espada e sua missão para sua irmã Alice. E ele ainda fala para Alice se aliar ao bravo guerreiro Odin. Com isso, Alice jura vingar a morte de seu irmão, daí começa a sua jornada e a trama se desenrola, e eu não vou dar mais spoilers aqui. Recomendo você jogar o jogo para você entender o que vai acontecer daí pra frente, certo? Em Phantasy Star, nós temos essa visão top-down aí, que é bem famosa no gênero de RPG, e você controla a Alice, e posteriormente você se junta a Miao, Odin e Noah. E eu vou apresentar pra vocês agora o nosso grupo, tá? A Alice, ela tem apenas 15 anos e é uma exímia guerreira com espadas e também sabe usar magias, tanto de cura quanto de ataque. E quase sempre ela se torna a mais forte do seu bando. Miao é um gato que fala a língua dos humanos, que conta com um ótimo ataque, ainda mais lá na frente, e magias que são
assim, primordiais pro jogo acontecer. Principalmente as magias de cura, que são muito boas e são essenciais. E ele usa o boomerang pra atacar. O Odin é o único do grupo que não consegue fazer magia nenhuma, mas em compensação, seus ataques de pistola são muito úteis. Principalmente no começo do jogo, que mesmo no começo do jogo, sem a pistola e só com o machado de ferro, ele é muito útil. Com exceção dos boomerangs do Miau, o Odin pode usar todas as outras armas do jogo, inclusive a melhor arma do jogo, que é o machado laconiano. O Noah, que é o preferido do que vos fala aqui, é o feiticeiro do grupo que ele mora em Motávia. Sua magia de cura é vital e suas magias de ataque são muito fortes, mas em compensação sua defesa é muito fraca e os ataques de corpo a corpo dele não são bons. Mas a estética dele é muito pica, fala aí, sério mesmo, o Noah é o membro mais misterioso do grupo e ao mesmo tempo pra mim o mais legal. E durante sua jornada você viaja por cenários diferentes, como masmorras, cidades, florestas, cavernas, labirintos e planetas diferentes. E aqui vale a menção que é a transição quando você vai de um planeta para outro, que são cenas extremamente bem feitas com uma trilha sonora sensacional. Muito forte. E é aquela mecânica clássica de RPG de turno. Você anda pra cima e pra baixo e aleatoriamente você tem encontro com monstros que não ficam visíveis no mapa pra você. E durante as lutas a gente precisa de destacar uma coisa aqui que é muito legal, que é a visão em primeira pessoa dos monstros, que tem um cenário atrás extremamente rico em detalhes e com alguns que tem animações, inclusive, muito bacana. Tudo bem que na luta não aparecem os nossos personagens, só aparece aí, como vocês estão vendo, o nome e os status deles durante as lutas. Mas temos os inimigos aí que são muito bem feitos, eles simbolizam ele ou vários deles que estão na luta. Sim, pela limitação do jogo, não foi possível adicionar mais de um inimigo na tela nas lutas, como acontece no Final Fantasy, por exemplo. Vou colocar um exemplo aí pra vocês. E aí aparecem vários nomes dos inimigos com seus respectivos lives aí, para simbolizar que são vários, né? E se eu não me engano pode aparecer 8 monstros simultaneamente. No menu de pause, você tem acesso aos status dos seus personagens, magias, item e até como salvar o jogo. Sim, isso aqui é muito legal, você pode parar e salvar o jogo em qualquer parte da sua jornada, exceto quando você tá nas lutas. Se eu não me engano, até dentro, com certeza, até dentro das dungeons você consegue salvar o jogo. Isso é muito legal e uma puta mão na roda. Ali em PF é o ponto de força, que nada mais é do que a vida, e o PM é o ponto de magia. Durante as lutas tem uma opção ali no menu que você literalmente pode tentar conversar com os monstros, você tenta falar com os monstros, os inimigos. Se eu não me engano, só tem 2 inimigos durante todo o jogo que eles ficam no deserto de Motávia, que dá pra de fato você se comunicar com eles. Se você tentar se comunicar com outros inimigos durante o jogo, eu não recomendo, porque provavelmente você vai tomar um apavoro. Depois de toda a luta, o monstro dropa um baú que contém mesetas, que é a moeda do jogo. Às vezes isso vem junto com uma armadilha, que pode ser uma bomba que ataca todo o seu bando, ou uma flecha, né, que ataca um dos seus personagens. Com as mesetas você pode comprar coisas nas lojas do jogo. As lojas são de equipamentos, alimentos e itens de segunda mão. Por exemplo, um item que é importante é o tapete que você retorna, que é um tapete mágico, ele faz você retornar para a última igreja que você visitou. Na igreja você pode ressuscitar os membros do seu time. Na loja de alimentos, basicamente você tem itens de cura na forma de cola e burger. E nas lojas de equipamento você pode comprar armas, coletes e escudos, que são aqui cruciais na sua jornada. Então você tem que juntar dinheiro, tem que parar ali para farmar. E aqui, meu amigo, você vai grindar muito, você vai farmar muito, porque você precisa de uns itens que são roubadíssimos na sua jornada. Um exemplo é a pistola de Odin, lá ele, que, porra, é muito boa. É um item, assim, que você precisa ter. Acho que a pistola laser, que ela é excelente, você precisa ter ele. Você precisa ter essa arma.
porque ela ataca todos os monstros. Suponhamos que tem 8 monstros, ela vai dar um ataque em cada monstro todas as vezes que você usar ela. Então ela é muito boa. Ah, e eu preciso de mencionar aqui, obviamente, vocês devem ter visto aí em algum momento que eu coloquei, tem a câmera em primeira pessoa. Essa câmera em primeira pessoa que tem nas dungeons são absolutamente incríveis, porque é assombroso como os caras conseguiram fazer com que em 1987, num videogame de 8 bits, você se sentisse num ambiente em 3D. É bizarro, é muito bem feito. Ao meu ver, deixa tudo mais difícil, porque às vezes você fica muito perdido, porque são vários labirintos e tal, mas, cara, dá uma imersão absurda, assim, cara. Eu acho sensacional a ideia que eles tiveram de você estar num labirinto em primeira pessoa. É muito bem feito e um ponto positivíssimo pro jogo aqui. E aqui você não tem mapa pra te orientar não, tá? Você não tem mapa no jogo em si. Aqui é hardcore. Se você não tem um jeito de desenhar mapas de dungeons, lógico, no manual tem um mapa muito do sem vergonha, inclusive, e obviamente, hoje em dia você acha guias na internet. Mas, cara, na época, se você não desse seu jeito de você mesmo ir desenhando os mapas das dungeons, você tava fudido, porque a parada aqui era brutal, não era pra qualquer um, não. Phantasy Star não é um jogo pra quem quer começar nos RPGs, não. Definitivamente não é. Pra você ter ideia, tem labirintos aí que tem vários andares, tanto pra cima quanto pra baixo. Tem portas que abrem com magia, com chave, portas que abrem sem precisar de nada. Tem armadilhas que fazem você cair de andar, por exemplo, parede falsa. Meu amigo, aqui tem de tudo, tá? É assim, é muito hardcore mesmo. E uma ressalva aqui, eu vou não dar um spoiler do jogo, mas lá no final, se eu não me engano, na última dungeon, o meu irmão teve um save, um próprio Master System mesmo que a gente tinha na época, que ele nunca conseguiu passar dali. Ele literalmente ficou preso ali por anos, porque ele não conseguia passar daquela dungeon. E claro, a gente tá falando aqui de, sei lá, antes dos anos 2000. E, pô, não tinha a facilidade que você vai lá no YouTube hoje em dia e procura como é que passa. E, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, ele nunca passou disso aí no videogame. Ele só foi passar em emulador bem depois. E eu lembro dele tentando de tudo quanto é jeito e ele ficou travado ali. Pra você ver o nível da dificuldade da parada. Sim, eu posso ter certeza, ele tentou de quase tudo, absolutamente. Faltou uma coisa pra ele tentar ali, mas eu posso ter certeza assim que ele tentou de quase tudo pra passar e ele não conseguiu. Entre os itens do jogo, temos 15 tipos de armas diferentes, 9 armaduras diferentes e 8 escudos diferentes, além de 26 itens, sendo os 3 últimos do manual o Land Rover, que é um veículo terrestre, o Hovercraft, um veículo que anda sobre as águas, e o Cavador de Gelo, que é primordial no planeta gelado e sensacional de Desores. Além disso, o jogo conta com 18 magias diferentes. Muitas, a maioria delas, inclusive, só podem ser usadas fora das lutas. E, por exemplo, a magia de abrir portas do Noah é primordial no jogo, sabe? Tem magia também que você consegue sair da dungeon, que eu acho que a Alice aprende ela. São magias, assim, que são extremamente úteis. E no total temos 74 inimigos diferentes no jogo, que dá uma dinamicidade muito bacana. Todos os inimigos são bem únicos, muito originais e são extremamente bem construídos. Todos. E todos têm animações de ataque que são muito bem feitas. Bom, isso é que eu tinha para falar sobre as mecânicas do jogo. E agora vamos falar sobre obra de arte. Nós vamos falar sobre gráficos e som. O gráfico do Phantasy Star, ele é absolutamente deslumbrante, tá? Vamos colocar um contexto aqui que eu sempre coloco nos vídeos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Nós estamos falando de um jogo de 1987, de um console de 8 bits, que é o Master System. Cara, olha o nível de detalhe dos gráficos desse jogo. É uma parada absurda, é uma obra de arte mesmo, tá? A SEGA foi genial, ela conseguiu aproveitar cada espaço do cartucho de 4 MB do Master System e ela extraiu o máximo do hardware do console.
já que a gente tem sprites muito grandes, bem feitos, coloridos nas lutas e que tem animações, tá? Que as animações têm não só no inimigo exercendo o ataque, como o cenário atrás, muitas das vezes se animam e são animações muito bem feitas, quanto as nossas armas e magias também têm animações, o que é muito legal. As cidades também são muito bem construídas, tem várias diferenças no terreno, né? Tem vários terrenos, tipos de terrenos diferentes que são assim muito bem feitos. Ponto muito grande pra SEGA aqui, que fez uma parada com muito esmero. Os detalhes do jogo, eles me encantam de fato até os dias de hoje. Um exemplo que eu sempre gosto de mostrar é que, dependendo de onde você estiver no mapa, quando você abre o menu ou quando você tem um encontro com o inimigo, literalmente muda aonde você está. E quando você está numa planície aleatória ou floresta, ele vai mudando de acordo com o ambiente, mesmo em lutas ou quando você apertar o botão do menu. Isso é muito legal. São detalhes que enriquecem muito toda a sua experiência com o jogo, sem sombra de dúvidas. Assim, como a gente tá falando de gráficos aqui também, né? Eu não posso deixar de mencionar, mais uma vez, as masmorras que são em 3D, que, cara, é uma parada ali que é uma obra de arte, tá? O que eu mais fico de cara nessas masmorras é os caras conseguiram fazer uma questão de profundidade e é uma questão de perspectiva mesmo, sabe? Assim, você consegue saber, assim, quando você olha pra esquerda, você tá olhando pra esquerda, você consegue ver o fundo do corredor, as saídas pra esquerda e direita. Cara, é animal, assim, eu fico chocado com isso, assim. Eu acho uma das coisas mais lindas do jogo. Não preciso mais de dinheiro. Só tem a perder. Mesetas. Item. Chave do calabouço. Use. Este fogo estava aceso durante o eclipse que ocorre a cada 100 anos. Se você me der a pedra preciosa do dragão, eu lhe darei um pouco deste fogo. O que você me diz disso? Sim. Pegue a tocha do eclipse. Beleza. Sobre a trilha sonora, ela é pra mim, tá? Até os dias de hoje, não conheci uma trilha sonora tão rica e tão incrível como essa. E sim, ela é minha trilha sonora de videogames favorita até os dias de hoje. Eu não, assim, são dois jogos totalmente diferentes, tá? Mas uma que eu gosto muito é a do The Sims 2. Mas, cara, do Phantasy Star consegue ser, pra mim, ainda melhor. É uma trilha sonora, assim, tem tantas músicas boas, ricas em detalhes, que te colocam numa sensação ali. Cara, eu não consigo nem descrever direito, sabe? É chover no molhado eu falar bem dessa. Quem conhece sabe o quanto eu gosto das trilhas do Phantasy Star. São trilhas que elas te envolvem na trama de uma forma que eu não consigo nem colocar em palavras. Você realmente sente o quão o artista fez aquilo com paixão. Você vê que aquilo dali foi pensado em cada detalhe e a música realmente te leva. Se você fechar o olho, você consegue... Cara, essa música aqui é de treta. Essa música aqui, a coisa ficou tensa. Essa música aqui, pô, ela traz uma tristeza, sabe? E todas as músicas passam sensações e emoções muito distintas e diferentes. E são incríveis, tá? E quando eu falo das músicas do jogo aqui, é do som nativo do próprio console, sem ser o chip FM. Quem prefere chip FM, beleza, concordo, cada um no seu quadrado, mas, e de fato, elas são até mais bem construídas, mas tiram tempo do seu dia aí e escutem as músicas, escuta a trilha sonora, você procura aí, Phantasy Star, OST, Master System, escuta tanto com chip FM ou não, e você vai perceber o quão elas são bem feitas e são absolutamente incríveis. Eu sempre vou ressaltar o tanto que a trilha sonora desse jogo é muito boa. Eu vou deixar agora pra vocês aqui algumas músicas que são esplendorosas pra mim. Eu ressalto o tema título, a excelente Final Dungeon e pra mim, tá, que é a melhor, eu não sei exatamente se é esse o nome, tá, mas é a melhor game music da história. É uma game music que quando eu escuto, toda vez eu tenho uma sensação diferente. Ela me pega, ela me cativa. No jogo, quando ela toca, você sabe que deu merda, que
A parada ficou séria. Cara, eu arrepio só de falar. Não vai dar pra ver, não, mas eu fico realmente arrepiado quando eu falo dessa música, porque ela é absolutamente foda. E é a música... Ela se chama... Eu acho que ela se chama Tower. Parem e apreciem essa obra de arte, essa obra-prima, feita por Tokuhiko Uwabo. Eu acho que é assim que fala. Que ele é responsável não só pela trilha inteira do jogo, mas também como a trilha de... Veja bem, Alex Kidd em Miracle World, ou seja, o cara fez trilha sonora do Phantasy Star e do Alex Kidd em Miracle World. Olha o nível de gênio que esse cara é, e ele usava o codinome BO, que quando você vê os créditos do jogo, ele tá sendo chamado de BO no jogo, porque a SEGA tinha isso na época de esconder o nome das pessoas que faziam os seus jogos, e eu não sei exatamente porquê, mas isso é bizarro. E ele também participou de trilhas em Space Harrier e Fantasy Zone, ou seja, o cara era muito foda. Eu posso colocar esse cara, assim, com tranquilidade entre os grandes gênios dos videogames ali, pelo menos nas 2 primeiras eras, sem sombra de dúvidas. Esse cara tá no patamar, no panteão dos grandes ali, sem dúvidas. Então, vou colocar pra vocês aí, apreciem sem moderação alguma essas 3 músicas que eu vou colocar pra vocês, principalmente a última. Peraí. Tá. Opa. Peraí. Deixa eu entender onde eu tô. Esquerda. Oua! Esse é o Reaper. Nessas gameplays que vocês viram aí pelo vídeo todo, eu tô jogando em live Phantasy Star até zerar pela 3ª vez. O meu irmão do meio, que foi, eu acho que o grande responsável por eu gostar de Phantasy Star hoje em dia, não tenho certeza, ele, como é bem viciado no jogo, entrava no Discord ou às vezes só pelo chat pra ir me auxiliando. Não que eu precisava de auxílio, mas ele queria jogar junto comigo. Então, você tá vendo as cenas aí, muitas vezes ele tá falando no chat, eu tô falando com ele e a gente tava ali jogando junto. Foi uma experiência muito legal, tá? E assim, falando de dificuldade, de jogabilidade, realmente, Phantasy Star não é um jogo nada fácil. Ele é considerado, assim, até por quem gosta de RPG hardcore, como um RPG bem difícil. Na verdade, todos os jogos da série, tá? Se eu não me engano, o pessoal fala que até o 4 eu nunca joguei, tá? Isso é uma curiosidade. Eu joguei Phantasy Star 1. É um jogo incrível pra mim, mas eu ainda não tive a oportunidade, mas teremos em breve aqui no canal de jogar o Phantasy Star 2, 3 e 4 e os outros remakes e enfim, remaster que tivemos futuramente. Jogarei todos aqui no canal, exceto os online, porque eu não gosto de RPG online, mas trarei todos aqui no canal. E, cara,
todos são tratados como RPGs difíceis. Então, assim, Phantasy Star não é um jogo recomendado para quem gosta de RPGs fáceis ou para quem tá começando no mundo de RPGs, porque são jogos de fato complexos, tá? E assim, eu posso falar com tranquilidade, tá? Eu via muito meus irmãos, meu irmão mais velho, meu irmão do meio jogando, mais do que de fato jogar, porque eu não entendia muito, eu era muito criança. A gente tinha uma revista que ela tinha o detonado do jogo. Eu tenho certeza que sem essa revista, meus irmãos nem teriam insistido tanto no jogo, assim, sabe? E, de fato, até os dias de hoje, se você for tentar jogar Phantasy Star sem nenhum guia, sem nenhuma ajuda, com certeza, eu posso te falar assim, eu não vou te dar certeza absoluta, mas assim, eu te dou que não tô exagerando, 90% de chance de você não conseguir zerar. Tô falando sério, assim, não tô exagerando. É um jogo que chega a ser até cruel em certa parte, de tão difícil que ele é. Mas não coloque isso como um empecilho para jogar ele. Hoje nós temos aí inúmeros guias, nós temos a Gazeta de Algo do Gaga Games, que é um site absolutamente fantástico, que tem tudo que você precisar do jogo, é muito bem feito. Eu usei, inclusive, a Gazeta de Algo pra zerar nessa terceira vez. Eu acho que em todas as vezes eu usei um pouco a Gazeta de Algo. Eu usei... O manual do jogo ajuda muito, tá? E tem revistas hoje em dia, enfim, tem várias formas de você usar coisas pra te ajudar no jogo, inclusive mapas muito bem feitos na internet, tanto de dungeons quanto de mapas da cidade, enfim, de planetas. Caras, joguem esse jogo e joguem com detonado, se for possível, mas deem essa chance. Não parem nessa barreira da dificuldade, porque esse jogo merece ser jogado mesmo sendo muito difícil, tá? Mas, assim, uma outra coisa que eu acho que quase todos os RPGs da época tinha, assim... Eu fiquei muito tempo, sempre todas as vezes que eu joguei Phantasy Star eu fiz isso, tá? Grindando muito mesmo. Teve, acho que 4 ou 5 horas de puro grind e farm, assim, sabe? Eu fiquei muito tempo dedicando tempo do jogo só pra isso, porque é necessário. Se você não fizer, em alguma parte do jogo você vai travar e os inimigos vão ficar muito mais fortes do que os seus próprios personagens e você vai passar aperto ou ter game over atrás de game over. Então você precisa de fazer isso e também é um ponto que deixa o jogo mais difícil. E só pra você ter ideia, assim, do tanto que o jogo é difícil, que ele tem dungeons tão complexas e que deixa a pessoa tão perdida, que no seu remaster, que foi lançado pro Nintendo Switch em 2018, se eu não me engano, cara, ele tem umas coisas que facilitam muito o seu progresso, porque ele já te mostra todas as listas de magia, qual que é melhor, qual que não, lista de arma, é uma mão na roda fodida. Tanto é que quando você vai andando pelas dungeons, ele vai construindo um mapa do seu lado. E isso, cara, é um facilitador muito grande. Inclusive, você não precisa de ficar farmando muito tempo. Seus personagens sobem de level muito rápido. O que, assim, de forma geral, se o cara quiser só revisitar o jogo... Inclusive, cara, se você quer jogar o Phantasy Star, mas você não quer ter tanta dificuldade do jogo raiz, eu recomendo fortemente você jogar essa versão do Nintendo Switch aí, que é muito boa. Se você gostou, talvez você queira enfrentar o desafio mais a fundo lá, que é o jogo raiz do Master System. Você fechou? Oua! Opa, peraí. Esse aqui é só uma passada. Holy shit! Vambora, pau. Oh, aí eu tomei pra dentro. Aí eu realmente... Vai tomar um fogo também pra você tomar de seu otário aí. Tomei, viu? Ai, que isso, garoto? O que é isso? Ele tirou 73, Ladinho. Caralho! Mano, sinceramente, eu nunca tinha visto uma paulada tão grande.
Eu poderia logo citar de cara sobre curiosidade do jogo que nós temos uma protagonista mulher num jogo de RPG japonês da década de 80. Isso é absolutamente demais, até para os dias de hoje. Eu poderia citar a curiosidade, a diferença de nome dos dos personagens em japonês para inglês, que só caberia 4 letras, e Alice em japonês se chama Arisa, Odin em japonês se chama Tyrone. Não é o Tyrone do meme da internet. Miau, que manteve o mesmo nome, e o Noah, que se chama Lutz em japonês. Poderia contar essa curiosidade. Poderia citar que o jogo foi 100% traduzido. 100% traduzido em português pela Tectoy. Não dá pra ver, né? Poderia citar essa curiosidade, que o jogo em 87 você tinha um RPG 100% traduzido oficialmente por uma empresa brasileira. Isso é uma curiosidade absolutamente fantástica. Poderia. Mas eu gravei um vídeo aqui que ficou uma merda, vocês me desculpem, mas eu tentei gravar de coisas que eu tenho de Phantasy Star aqui, inclusive essa camisa aqui é uma delas, inclusive esses 2 quadros aqui, enfim. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar esse vídeo aí agora, e eu acho que, como curiosidade, cabe aqui muito bem pra essa parte do vídeo. Fala, galera! Então, querendo mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu tenho de Phantasy Star, eu tentei tirar a câmera do lugar aqui pra fazer algumas gravações, mas ficou uma grande merda. Você tá vendo que tá tudo mais iluminado aqui. Eu tentei fazer vários takes aqui, mas ficou muito ruim. Eu vou começar mostrando primeiro o jogo, tá? Que eu tenho de Phantasy Star aqui. Acho que assim vai ser o jeito mais fácil de mostrar pra vocês. Tá vendo aí, ó? Essa capa eu mandei fazer, ela não é original, tá? Obviamente, não estaria nesse estado de conservação tão bom assim. Eu mandei fazer com o Thiago, da Anime Zizu, que é uma loja especializada em fazer reproduções de jogos, né? Ele também fez pra mim um manual, vou tirar aqui, em preto e branco, em português, igual fazia a Tectoy na época mesmo, assim, lógico, o mais perto possível do que eles faziam, e com todos os desenhos, tá vendo? Não sei se vai pegar aí, ó, pronto. Tá vendo? Olha que legal. E aí tem várias coisas no manual. O manual é bem completo, tá? Ele tem um mapa bem do fajuto, mas tem o desenho dos personagens e tudo mais. Tem algumas dicas úteis. O manual é muito legal, muito bem feito. A única coisa que eu tenho, assim, vamos dizer assim, original, é o cartucho. O cartucho eu tenho até hoje. É o que eu tinha na época. Esse é o cartucho, mesmo com essa label toda arregaçada e com esse desenho diferente. Eu creio que seja original, tá? Mas eu não tenho certeza. Não sei nem se ele funciona, porque eu não tenho Master System para testar, mas gostaria de testar. Esse aqui, aquele quadro que fica, ele é um diorama, tá? Ele é um diorama. E esse desenho, só eu tenho ele, porque é um print que eu mandei fazer. Isso aqui não existe. Lógico, alguém pode replicar, sem dúvida. Mas isso aqui é artesanal, não comprei em nenhuma loja, eu mandei fazer. Isso aqui é um print screen na parte final do jogo, praticamente, e você na cidade. Então você vê que os personagens são todos em 3D, feitos um por um, as árvores e tal. E é bem legal, tá? Vou mostrar aqui, é porque é uma propaganda do Phantasy Star, que eu acho muito icônica. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que tá legal assim, né? Isso aqui é uma propaganda do Phantasy Star na época. Esse jogo tem 3 meses de duração, legendas em português e um vilão que acha que você não é de nada. Eu quase emoldurei essa propaganda. Mas se você for ver, foi escaneado, tanto é que aqui, ó, ele dá uma... Enfim, mas você vê uma boa qualidade de scanner, que esse aqui é o vilão, né, no LASIK. Aí fala um pouco do jogo, tem as telas, né, Medusa e tal. Enfim, essa aqui é a minha foto da Steam. Esse guardinha aqui, quer ver? A Steam tá aberta aqui. Aí, ó, apareceu. Minha telinha aqui com o negócio da SEGA do Sonic em volta. Então, é isso. Esse quadro de Phantasy Star, sim, eu tenho 2 quadros de Phantasy Star. Esse é o nível que eu gosto do jogo. E eu comprei na RetroCon de 2023. Esse aqui é uma propaganda do jogo, que vinha em uma revista específica, não sei dizer qual. Aqui, ó, esse jogo tem 3 meses de duração, legendas em português e um vilão que acha que você não é de nada. Em cima tem outras coisas escritas, cara, eu tô apanhando aqui da câmera. Tem algumas coisas escritas e tal, que é bem legal com os print screens do jogo, a tela título, tem a Medusa.
o guarda, né? Que já é a foto aí que vocês conhecem do canal. Tem até o dragão lá no final. Bem legal, né? Bem bacana mesmo. Outras duas coisas que eu gostaria de mostrar. Eu tentei, sério, eu tentei fazer vários bons takes aqui pra mostrar, mas eu não consegui. São duas revistas que eu tenho de Phantasy Star. Essa aqui é a Old Gamer. De que ano que é esse aqui? 2009, tá? Ela é de 2009, ela tem uma matéria especial do Phantasy Star com mapa, ela é muito completa, tá? Vou mostrar alguns takes pra vocês aqui, ó. Ela é muito legal, pra quem gosta do jogo, é uma ode ao jogo mesmo, sabe? Esse Fishman, um dos inimigos mais icônicos do jogo. Olha isso aqui, que animal. Olha isso, cara. Olha o nível da qualidade e detalhe disso aqui, bicho. Olha os detalhes ali na parte de baixo com os personagens. Os monstros. E tem toda uma história. Tem inclusive um texto do Gaga aqui da Gazeta de Algo, o Gaga Games. Quem é da comunidade do Cosmic Effect conhece, ou pelo menos quem é das antigas. Olha isso aqui, o nível... Isso aqui é uma obra de arte, cara. Quem fez essa revista aqui, porra, esse cara fez com um carinho tremendo, sabe? E tem várias coisas, tem matérias longas. Olha o Odin aqui. Tem muitas informações do jogo, mostrando coisas antigas, coisas raras, mostrando print screens do jogo, explicando tudo do jogo mesmo, a história do jogo, falando dos personagens. Cara, é muito completo. É realmente uma homenagem pra quem curte o jogo, tá? Olha que coisa linda. Cara, incrível. Aqui, ó. Tem a Torre Bahamalaia, é isso? Eu nem lembro mais o nome. Olha que coisa maravilhosa. Olha que fantástico. Acho que vai acabar sendo o melhor jeito de eu mostrar, sabe? E os mapas, tá? Aqui tem os mapas, olha que massa. E tem explicando tudo, sabe? A loja de bolo. Você troca... Você tem um cara no meio de uma caverna que tem uma loja de bolo. Dentro de uma caverna, medusa. Os mapas, esse aqui é de Palma. Tem de Motávia e de Desores. Aí, ó, que massa. Sensacional, né? Muito legal. Vocês apertam pause aí pra vocês verem com calma. Olha que coisa show de bola. Aí tem explicando ali embaixo, ó, os veículos do Phantasy Star, tá vendo? E essa revista ela é muito boa. Que tem até uma entrevista com a Rieko Kodama, que é a criadora do Phantasy Star, e ela também é criadora do Master System. Ela fala de muitas coisas do Master System também. Aqui tem alguma coisa falando do cenário aqui do jogo aqui em cima, ó. Tem várias outras coisas. Muito legal essa revista. É um tema, é um item bacana aqui que eu tenho de Phantasy Star que eu guardo com muito carinho. Isso aqui eu comprei recentemente, tá? Acho que eu comprei em 2022. Alguma coisa nesse sentido. Curiosamente, dentro dessa revista vem... Sei que não tem nada a ver, mas... Opa! Tem um pôster de Enduro. Caralho, eu tô apanhando hoje, hein? Aqui, ó. Um pôster de Enduro que eu achei super massa. Eu tenho até vontade de colar, de fazer um quadro, mas tem outras prioridades na minha frente. E, cara, isso aqui que eu quero mostrar pra vocês é uma relíquia que eu tenho da época. Isso aqui vocês não estão entendendo nada. Você vê a qualidade da parada, ela tá toda zoada porque o tempo foi cruel com ela, né? Eu vou tentar abrir até com muita calma aqui, porque você vai ver que a revista, ela tá... Eu não sei nem que revista que é essa, vou ser bem sincero com vocês. Ela tá desfalecendo, assim, sabe? Deve ter em algum lugar falando qual que é aqui, mas eu não lembro. Aqui, ó. Nossa, ela tá... Você tá vendo que ela tá num estado deplorável, né? Aqui, ó. Esse aqui é o mapa da época, a mesma coisa da outra revista, só que do passado. A gente guarda esse item aqui com muito carinho. Eu falo a gente porque esse aqui era um item que era dos meus irmãos mais velhos e eu acabei ficando com eles, porque eles sabem que eu vou guardar com muito carinho, apesar de que ele tá totalmente deteriorado. Mas isso aqui não fui eu, tá, galera? Eu já guardei com ele nesse nível e eu não tenho como guardar no nível melhor do que isso aqui, acredito. Isso aqui, ele tem literalmente um detonado do jogo, tá?
Essa revista aqui, você consegue zerar o jogo só com as dicas da revista. Tem várias outras coisas, inclusive, muito por conta dessa revista, eu sempre fui doido pra jogar o Pit Fighter. Depois que eu joguei, eu vi que o jogo era uma grande merda. Deixa eu ver aqui, o Pit Fighter. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha essa matéria gigante do Pit Fighter aqui. Essa aqui, inclusive, é umas capas que estão melhor qualidade. Umas páginas que estão melhor qualidade. E quando eu fui jogar o Pit Fighter, eu achei ele uma grande merda e foi uma grande decepção. Sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas é uma curiosidade legal. Então é isso, galera. Esse é o nosso... Ah, obviamente também, né? Eu mandei fazer... Vou até dar uma levantada aqui. Eu mandei fazer a camisa do Phantasy Star. E eu uso ela com certa frequência, porque eu gosto muito. Não existe essa camisa, tá? Eu mandei fazer há muitos anos atrás, acho que 2016, se eu não me engano. E ela tá até muito boa, inclusive, com a tela título do jogo. O interessante desse tipo de material, igual a revista Old Gamer, é que tem conteúdo que a gente já consegue encontrar nesse tipo de lugar. Por exemplo, esse trecho aqui que conta o que aconteceu com os personagens depois de Phantasy Star 1. No final de Phantasy Star 1 é possível escolher se Alice deve ou não se tornar a rainha de algo. Não há uma resposta canônica quanto ao que realmente acontece na cronologia oficial, mas existem algumas versões para o futuro da heroína. Em 1992, a SEGA lançou o Phantasy Star Gaiden para o Game Gear. Segundo ele, Alice teria fixado residência no planeta Copto. Ela derrota o tirano local e passam-se 400 anos. A protagonista, Mina, encontra Alice em sono criogênico. Ao despertar, Alice conta que um grande demônio irá retornar, mas não em Copto, e que ela deve salvar algo mais uma vez. O jogo saiu apenas em japonês e é considerado uma história alternativa. Outra versão aparece na edição 7.5 da revista Spec. No mangá, de autoria de Yuji Toyota, que viria trabalhar em Phantasy Star 2, a nave em que Alice e Noah viajam após os eventos de Phantasy Star 1 é sabotada por servos sobreviventes de Lassic, e os dois heróis vão parar em outro sistema estelar. Oficialmente, porém, a Alice faz mais duas aparições. A primeira é na abertura de Phantasy Star 2. Nela, o protagonista Rolf tem um pesadelo com a batalha final de Alice contra Dark Falls 1000 anos antes. Ele acaba descobrindo ser descendente de Alice. A segunda aparição de Alice ocorre em Phantasy Star 4. O espírito dela se apresenta diante do herói do jogo, Chess, e confia a ele a espada Elcidion, que abriga os espíritos de todos os grandes heróis de algo, para que ele possa encerrar definitivamente a maldição milenar. Miao aparece em Phantasy Star 4 ainda vivo, gigante e com asas. Sobre Odin não há informações. Noah desperta de um sono criogênico de 1000 anos em Phantasy Star 2 e é o responsável pelo elo com Phantasy Star 1. O feiticeiro morre entre os 1000 anos que separam Phantasy Star 2 de Phantasy Star 4, mas transfere suas memórias para uma esfera telepática e reencarna em um dos personagens do quarto jogo. Além de revelar mais sobre os personagens, as continuações ajudam a entender melhor a trama do original. Elas esclarecem que a aventura de Alice foi apenas mais uma ocorrência de uma maldição que se repete a cada 1000 anos no sistema solar algo. E é isso, galera. Essa foi uma das coisas que eu tenho de Phantasy Star aqui pra mostrar pra vocês, algumas curiosidades também. E espero que vocês tenham gostado, tá? Então vamos continuar com o vídeo aí. Galera, e só pra finalizar aqui, quando eu estava fazendo esse vídeo, eu me deparei com esse conteúdo aqui, esse material simplesmente fantástico, em que os caras recriaram, eles redesenharam todos os personagens do jogo nessa arte maravilhosa. É como se fosse um grande manual não oficial do jogo, um detonado que tem. Vocês viram aí muitas das partes do vídeo, eu coloquei coisas desse material e olha o nível de detalhamento e do quão é bem feito esse material. É um material em inglês que eu não conhecia. Acredito que muitas pessoas que gostam de Phantasy Star não conhecem. Eles redesenharam todos os inimigos do jogo e deixaram o jogo extremamente detalhado e eles esmiuçaram o jogo todo e, cara, isso aqui ficou num nível absurdo de qualidade, muito bem feito. Olha isso. Simplesmente eles passam por todo o jogo aqui. Uma das paradas mais bem feitas que eu já vi no que se refere a Phantasy Star. Vou passar rápido aqui pra gente não perder muito tempo com isso, mas eu vou deixar o link na descrição
de tudo isso aqui, tá? Da revista, do jogo. Olha isso aqui, cara. Os itens e tal. Eu vou deixar o link completo disso aqui pra vocês verem com calma, tá? Das revistas que eu citei. E se tiver outra coisa que eu esqueci de colocar, podem pedir na descrição aí. Aliás, nos comentários que eu vou colocar. Olha só, cara. Eles desenharam todos os inimigos do jogo. E ainda falam dos outros jogos aqui, tá? É incrível. Vejam com calma depois, no tempo de vocês. Link na descrição. Fechou? Então, galera, eu tentei nesse vídeo passar pra vocês o porquê que eu amo tanto Phantasy Star, porquê que ele é um jogo tão incrível, porquê que ele é um jogo tão aclamado até os dias de hoje. E, assim, lógico, ele tem os seus defeitos, do nível de dificuldade, enfim, e outras coisas, mas eu tentei aqui demonstrar... Cara, primeiro, esse aqui é um dos vídeos que eu sempre quis fazer no canal, é um vídeo que eu sempre quis fazer pra mim. Esse vídeo aqui é como se fosse um presente pra mim mesmo, sabe? E pra mim e pros meus irmãos, porque Phantasy Star é um jogo muito especial pros meus irmãos, porque é um jogo que faz a gente... é uma ligação, é um elo que a gente tem ali, como um jogo que remete à infância de todos nós. Que é um jogo... Aliás, todos os jogos do Master System ali, e muitos do Super Nintendo, mas eu vejo o Phantasy Star exclusivamente ali porque é um jogo que ele é muito marcante, sabe? Assim, do Master System ele é disparado o jogo mais memorável, ao meu ver, e é uma coisa que... é quase que um abraço ali no Matheus criança ali que via os irmãos mais velhos jogando. E o Phantasy Star ele foi muito responsável pelo meu amor pelos videogames. Então esse vídeo aqui é quase que uma homenagem ao jogo, a quem gosta do jogo, pra mim, enfim. Só queria ressaltar isso, que é um jogo que é muito importante pra mim. É de fato um dos jogos, eu já falei isso 1 milhão de vezes, um dos jogos mais... meus jogos preferidos de todos os tempos, e nunca vai deixar de ser. E um jogo que eu sempre vou ter um carinho enorme, que ele é muito responsável pelo meu amor que eu tenho pelos videogames, pelo meu amor que eu tenho por jogos de forma geral. E eu queria passar pra vocês por que eu gosto tanto desse jogo, por que eu amo tanto esse jogo e por que ele faz tanta parte da minha vida assim. Eu tentei, eu não sei se eu consegui fazer. Esse é um dos vídeos que eu queria fazer com mais carinho no canal. Não sei se eu consegui passar essa sensação que eu fiz ele. Lógico, eu faço todos os vídeos com muito carinho, mas esse eu queria fazer ele de uma forma mais especial, como se ele fosse o vídeo definitivo do Phantasy Star, mas é uma pretensão muito grande, mas pelo menos pra mim ele vai ser um vídeo com muito carinho, assim. E claro, a gente tem... Ele não é um jogo perfeito, ele é um jogo quase perfeito pra mim. Ele é um jogo que tem uma trilha sonora absolutamente fantástica, ele tem gráficos incríveis, uma história legal, ele tem uma jogabilidade boa. Claro, quem não gosta de RPG de turno vai torcer um pouco o nariz, mas, por favor, dê a chance pra Phantasy Star, tá? Esse vídeo é quase que uma propaganda do jogo, porque eu vejo que ele é um jogo desconhecido, assim, no Brasil. Primeiro porque ele é antigo, primeiro porque ele é muito nichado, o RPG japonês não é pra todo mundo, e, cara... Eu só queria poder espalhar a palavra. Fala, gente, olha o que vocês estão perdendo, sabe? Joguem Phantasy Star. Joguem Phantasy Star. A galera fala muito de Final Fantasy, fala de outros RPGs que, claro, são muito bons. Mas, cara, joguem. Joguem. Joguem Phantasy Star. Eu tenho certeza. Eu não sei o 2, 3 e 4, não sei mesmo. Porque eu nunca joguei, então eu não posso falar. Mas o 1 é incrível. Enfim, por essas e por outras, por ter... gráficos fodas, uma trilha sonora impecável, por ter um universo muito denso ali, com dungeons difíceis, com mundos muito completos, com cidades particulares ali, com ambientes bacanas, com tanta coisa que faz o jogo ser tão completo, complexo e bem feito. Por essas e por outras, eu vou dar a nota 9.8 em 10 pro Phantasy Star, que agora ocupa a primeira posição no nosso ranking, que agora tem 24 jogos. Vou colocar o ranking aí com calma para vocês verem aí como está ficando o nosso ranking, mas vocês devem estar se perguntando, poxa, você encheu a bola do jogo o tempo todo e não deu nota 10. Pois é, galera, eu acho que
tem duas coisas aqui que eu preciso de ressaltar antes da gente finalizar o vídeo. O jogo nota 10 pra mim, eu acho que ele ainda não apareceu. Eu vou colocar assim comigo que, tipo assim, eu ainda não achei esse jogo, sabe? Mas, de fato, eu acho que Phantasy Star não é um jogo nota 10, e eu vou te explicar o porquê. Muito pelo fato da dificuldade, porque tem uma pegadinha no final que eu acho muito cruel com quem joga o jogo. De fato, assim, é muito cruel, porque é uma coisa que deixa o jogo muito difícil. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se você jogar com um guia, alguma coisa do tipo, você não vai passar tanto esse aperto assim. Mas, cara, o cara que teve essa experiência na década de 80 ou 90, enfim, com o Master System jogando esse jogo, certamente ele ficou muito puto, igual meu irmão ficou, porque é uma coisa que, tipo, cara, não... Joguem, mas isso não tira muito a nota dele, porque ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. Enfim, 9.8 em 10 eu acho que é uma nota justa para um jogo tão incrível como o Phantasy Star. E eu espero que um dia apareça esse jogo nota 10 aqui no canal. Eu espero mesmo, porque a ideia da caminhada é achar um jogo que seja melhor, sempre um jogo que vai aparecer e desbanque meu jogo preferido, por que não, né? Não sei. Enfim, galera, quem viu até aqui, eu sei que o vídeo ficou longo. Se possível, me conceda o seu like e o seu inscrito, já tá ótimo. Pô, deixa um comentário se você é fã da saga Phantasy Star, se você é fã de RPG de modo geral, se você gosta do Master System, da SEGA, enfim, se você gosta de jogos antigos, por favor, considere comentar aí, que a gente cria uma nossa comunidade muito legal. Ah, inclusive, nós temos o nosso canal no Discord ali, que é a nossa taverna do Rogrão. Tá sendo muito legal ali no Discord, onde a gente compartilha print screen de jogos, foto mesmo de jogo. Tem um bazar ali onde você pode comprar e vender itens, trocar ideia com gente nova, enfim. A taverna do Rogrão tá ali disponível. Quanto mais você usar, mais você vai ganhando level lá dentro, enfim. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ela futuramente, mas tá o convite aí, o link tá na descrição. E muito obrigado por quem viu até aqui. Desculpa se eu tava um pouco prolixo no vídeo, se eu, enfim, falei demais, foi redundante em alguns momentos, porque é um vídeo muito especial pra mim e eu acho que eu fiquei um pouco nervoso, enfim. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui, um forte abraço e fui, e joguem Phantasy Star.